Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 13 de fevereiro de 2012, uma bela segunda-feira. Vamos ver se a gente consegue uma semana aí um pouco mais tranquila, uma semana um pouco menos volátil do que a gente teve na semana passada. Tá? Então, realmente tivemos aí vários pregões muito difíceis, mas foi mais ou menos dentro do previsto, né, pessoal? A gente falou para vocês segunda-feira, não tínhamos nenhum indicador importante a ser divulgado na semana, então a gente poderia realmente enfrentar aí uma semana bastante consolidada, bastante complicada. Isso de fato aconteceu, tivemos vários dias aí de muita enrolação, de muita consolidação, mas para essa semana vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco, se a gente consegue aí pelo menos um pouco mais de direção, tá? Tivemos uma queda muito forte no nosso mercado na sexta-feira, uma queda essa puxada principalmente aí pelas ações da Petrobras, que caíram aí quase 8% e impulsionaram aí a nossa bolsa com o volume histórico da Petrobras. E vamos ver se para hoje nós conseguimos continuar desenvolvendo alguma coisa, tá, gente? Seja para cima, seja para baixo, enfim. Só esperamos que a volatilidade diminua um pouco para melhorar um pouco as nossas operações. Sexta-feira mesmo, a gente teve essa correção, mas não foi um dia fácil, vamos falar a verdade. Foi um dia bastante complicado, vários ativos consolidando muito forte o dia inteiro, rompimentos falsos, enfim, foi bem complicado. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas na sequência, vocês vão perceber aí que foi bem difícil, tá? Para hoje nós não temos nenhum indicador importante sendo divulgado, tá, na agenda externa. Todo mundo continua de olho lá na Grécia, na situação da zona do euro. Então a situação parece que foi resolvida, mas parece que o pessoal não gostou muito. Enfim, continua tudo mais ou menos enrolado. A gente lê alguma coisa que finalmente se resolveu, depois logo na sequência que o pessoal não gostou, que os investidores continuam esperando, continuam observando, enfim. Então está tudo mais ou menos enrolado, não tem muita definição, e isso pode continuar trazendo, infelizmente, volatilidade e consolidação aos mercados ao redor do mundo. Tá? Então vamos lá, vamos trabalhar com os gráficos, que é o que realmente importa. Vocês veem aqui na minha tela neste momento, Ibovespa diário. Então a gente tem aqui o nosso Ibov cedendo forte aí na sexta-feira, caindo mais de 2%, 2,3%, com volume altíssimo de 7,5 bilhões. Porém, isso foi puxado em grande parte pela Petrobras, né? Caiu quase 8%. Tá? Então, vou mostrar perto para vocês aqui, depois a gente volta para falar da análise dela. Então está aqui a Petrobras, fechando na mínima do dia, 7,8% de queda, volume aí de 2,1 bilhões. É um volume histórico, tá, gente? É um dos maiores volumes da história do ativo. Então realmente chama bastante a atenção. E isso puxou muito a nossa bolsa para baixo ali na sexta-feira, tá? Então impulsionou a correção. Teve vários outros ativos corrigindo, mas eles acabaram deixando candles muito estranhos, como é, por exemplo, o caso da Vale, que não está no nosso call hoje, justamente em função disso aqui. Tá? Ela abriu com gap, mas não desenvolveu o dia inteiro. Se vocês observarem aqui nos 15 minutos, vocês vão ver que ela consolidou o dia inteirinho, tá? Então não foi um movimento consistente, e isso tudo acaba prejudicando um pouco a nossa expectativa em relação ao ativo. Então, e são vários, tá, gente? São vários nessa situação. Vocês vão ver aqui a OGX deixou mais ou menos o mesmo candle, e a gente, para o call de hoje, vai tentar fugir um pouco desse tipo de ativo. Tá? Então, vocês vão ver que o call hoje ele ficou pequeno. São poucas recomendações. A gente tentou filtrar ao máximo os ativos que estão desenvolvendo algum tipo de tendência, algum tipo de direção, e fugir um pouco dos ativos que estão mais enrolados, mais voláteis aí. Porque como a volatilidade tem sido uma constante no nosso mercado, é muito interessante a gente ficar de fora, escapar um pouco dessa zona de volatilidade que a gente tem enfrentado aí, tá? Então vamos lá. Ibovespa, mínima do dia, de sexta-feira, 63.879. Então buscamos lá os 64 mil, que era o nosso alvo primário. Perdendo aqui agora esse 63.879, temos objetivo aqui na região dos 61.989. Tá? Então aqui na região dos 62 mil pontos.
Esse é o nosso Ibovespa. E se por acaso romper aqui 65.525, aí tem tudo para vir testar a máxima aqui de novo em 63.383, tá? A correção veio, porém ela foi curta, foi pequena. Se por acaso o mercado voltar a subir no dia de hoje, a gente pode enfrentar aí um pouco de volatilidade, um pouco de enrolação mais uma vez. Principalmente em função do candle grande de correção de sexta-feira, a gente pode ficar enrolando dentro dos limites desse candle aí, uma vez que não temos nada, nenhum indicador importante para ser divulgado no pregão de hoje, tá? Mercado americano, índice Dow Jones, nós temos também aqui um dia de correção forte, acabou voltando um pouco no final, vocês podem ver, aqui nos últimos 3 candles de 15 minutos, ele simplesmente disparou, montou um pivô de alta, recuperou aí boa parte da queda, estava fechando feio, estava fechando lá embaixo, fez mínima do dia e depois estourou para cima o Dow Jones, tá? Então recuperou um pouco, devolveu boa parte da queda aí. E a gente tem agora, mais uma vez, uma região de enrolação, uma região de bastante consolidação, chegou a romper máxima em relação ao ano passado, não conseguiu desenvolver, e tem aqui essa máxima lá de 12.924. Tá? Então, na prática, se perder esses 12.743, passa a ter objetivo aqui na região dos 12.529. Se por acaso romper aqui 12.889, tem objetivo aqui na região dos 12.924,40. Tá? Então esse é o Dow Jones. Vamos lá então as recomendações do dia, iniciando com hipermarcas. Aqui está então a hipermarcas. Mesmo com a correção lá de sexta-feira, a hipermarcas continua forte, continua deixando um candle positivo, não chegou nem a fazer mínimo em relação ao candle anterior, o que nos dá algumas razões para acreditar que o ativo está bastante forte. Tá? Então, por acaso, romper aqui esses 12,08, rompendo os 12,08, ela fica muito interessante com alvo aqui na região dos R$13. Tá? E aí, rompendo os R$13, aí nós temos o objetivo em 13,20 e depois lá na região dos R$14. Essa é a hipermarcas, o código dela HYP3. Além da hipermarcas, nós temos a Marfrig, MRFG3. Então está aqui a Marfrig, bastante enrolada aqui no diário a Marfrig, mas no semanal ela está bastante interessante. Tá? Então vocês podem visualizar aqui. Semana passada o volume voltou para o ativo, teve uma semana de volume até razoável. Não foi alto, mas vamos dizer que foi razoável. Foi um pouquinho melhor que as outras. O ativo vinha caindo, dando sinal de venda no semanal e agora parece estar querendo ir lá montar um pivô. Tá? Então estava muito forte na quinta-feira. Sexta chegou a romper máxima em relação ao dia anterior e agora vai lá testar então essa região das máximas anteriores. Tá? Então fica interessante sim a Marfrig. Rompendo 8,69, ela passa a ter alvo aqui na região dos R$9. E daí rompendo os 9, alvo aqui na região dos 9,44. Tá? Então bem interessante. A Marfrig, o código dela MRFG3. Além da Marfrig, nós temos também as lojas americanas, Lame 4. Então está aqui a Lame. Olhando para o diário dela, ela fica bastante volátil, fica difícil de você enxergar. Então vamos marcar essa máxima da semana passada aqui e vamos pular para um gráfico semanal. Tá? Então está aqui o gráfico semanal. Observem como ela está interessante, já rompeu mínima lá de 2011, perdão, e está buscando lá as mínimas de 2010. Então rompendo aqui 17,60, ela passa a ter alvo aqui na região dos R$18 e depois tem objetivo aqui em 18,55. Então essa é a Lame 4, as lojas americanas. Além das lojas americanas, nós temos a Brasil Foods. Muito bonita a Brasil Foods, muito interessante, desenvolvendo muito bem. Na sexta-feira era a recomendação nossa. O ativo deixou aqui um invertido na quinta, confirmou na sexta. Volume bem acima da média, então continua interessante. Tá? Deixou a máxima lá nos R$34. Então rompendo aqui esses R$34, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 35, tá? Então interessante aí a Brasil Foods, rompendo 34, alvo em R$35,
Depois nós temos objetivo aqui na região de 35,70 e finalmente aqui em R$ 36, tá? Daí, claro, se ela voltar a subir, podemos falar até nas máximas anteriores, mas isso daí já é algo para mais médio prazo, tá? Então, para curto prazo, rompendo 34, alvo em 35, 35,70, que seria este topo anterior aqui, tá? Essas eram então as recomendações de compra. E para venda nós temos aqui a BVMF3, tá? O ativo fechou bem próximo da mínima do dia, apesar de ter sido bastante volátil aqui nos 15 minutos, como vocês podem ver, foi muito volátil, bem complicado operar o ativo ao longo do dia, mas de qualquer forma está lá fechando próximo da mínima, então se perder 11,58, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$ 11, tá? Então essa é a BMF Bovespa, o código dela BVMF3. Além da BMF, nós temos também a Petrobras. Petro 4, já mostrei para vocês antes. Antes cedeu muito forte na sexta-feira, com um volume histórico. A Petrobras, perdendo aqui, já perdeu, essa mínima aqui dos 24,33, ela montou um pivô de alta. Claro que isso foi influenciado por notícia, então a gente tem que ver como é que vai se ajustar esse gráfico dela agora, tá? Então ela tem aqui a mínima lá de sexta-feira em 23,50. Perdendo esses 23,50, a gente pode falar num alvo para ela aqui na região dos R$ 23, tá? Então essa é a Petrobras, o código dela PETR4. Perdendo 23,50, alvo lá em R$ 23. Cuidado com correções de curto prazo. O ativo cedeu muito forte e é normal fazer um repique, corrigir nas médias do 15 aí, principalmente no começo do pregão, quando o volume é menor, tá? Então tomem cuidado aí com esses movimentos complicados aí de começo de pregão, tá certo? Nós temos, além da Petro, a Gerdau GGBR4. Então está aqui a Gerdau cedendo forte também. O que complicou a Gerdau no dia foi o movimento que ela traçou, tá? Então vocês podem ver aqui um candle absurdamente volátil. Na abertura, ela consolidou uma boa parte do pregão e chegou a romper mínima aqui. Rompeu num candle, estopou todo mundo no outro. E depois simplesmente desabou, tá? Então, muito complicado, mas muito complicado mesmo a Gerdau, tá? Difícil de trabalhar, difícil de entender esse movimento dela. Mas, de qualquer forma, continuamos interessados. Ela subiu bastante, tem bastante para corrigir também. Perdendo 17,55, passa a ter objetivo aqui na região dos R$ 17, tá? Então, bastante interessante aí a Gerdau. Além da Gerdau, nós temos também a CSN, voltando aí para as nossas recomendações, ainda continua enrolada, tá? Mas ela pode estar se aproximando de desenvolver algum movimento de novo. Ela vem muito enrolada aqui desde meados de janeiro, da última semana de janeiro, muito consolidada, mas na sexta-feira ela se aproximou aqui de um ponto importante, que é a mínima dessa consolidação aqui, tá? Então, perdendo esses 17,73, ela fica bastante interessante, com o objetivo aqui na região dos R$ 17, tá? Então, essa é a Gerdau, o código dela GGBR4. Perdão, desculpem, essa é a CSN, código dela CSNA3, a Gerdau foi a anterior, tá? Nós temos, além da CSN, a MMX, então está aqui MMX M3, cedeu bastante também na sexta-feira, volume dela foi bastante baixo, o que é complicado, o dia foi bastante consolidado, alta volatilidade aqui na abertura, depois ela ficou enrolando aqui boa parte do pregão, mas de qualquer forma está aí, pode continuar desenvolvendo, tem espaço ainda para uma correçãozinha um pouquinho maior, tá? Então, perdendo os 8,23, passa a ter objetivo aqui na região dos R$ 8, tá? Além da MMX, nós temos a Gafisa, GFSA3. Então está aqui a Gafisa, montou pivô de baixa, perdeu aqui os R$ 5, veio deixar a mínima para nós aqui na região de 4,88. Perdendo esses 4,88, a gente passa a ter objetivo nela aqui na região de 4,73. Destaque negativo para o volume dela, que vem caindo sistematicamente, aí, pregão após pregão. Tá? Então, o volume dela já está baixo, ela continua corrigindo.
dá para pensar em venda se perdeu 4,88, mas já tem que ter cuidado, porque o volume precisa entrar novamente, em algum dos lados, seja na compra ou seja na venda, né? Mas de qualquer forma está aí, Gafisa perdendo os 4,88, alvo em 4,73, tá? Essas são as recomendações do dia da Bovespa, da nossa equipe para vocês aí. Vamos então dar uma olhadinha na BMF, ICFH12, iniciando com o café. O contrato de café, vencimento em... Perdão, ICF... Com vencimento em março, ICFH12, agora sim. Café, vencimento em março de 2012. O contrato está bastante consolidado. Não fez nova mínima, corrigiu nas médias, voltou a cair. Sexta-feira deixou lá um candle de bastante enrolação, o volume caiu um pouquinho. Então vamos ficar de fora aqui entre esses 315 e esses 287,10, que pode ser uma zona de consolidação de curto prazo, que pode acabar enrolando um pouco aqui esse contrato nos próximos dias, tá? Temos também o milho CCM H12, então está aqui o contrato de milho, também seguindo a consolidação entre os 27,17 e os 26,50, ficar de fora entre esses valores. Além do milho, nós temos também o contrato de boi gordo com vencimento em fevereiro de 2012, então está aqui BGIG12. O contrato do boi montou um pivôzinho de baixa, perdeu a mínima dessa consolidação aqui e pode ficar interessante, tá? Perdendo os 96,10, passa a ter objetivo aqui nos R$96, e daí perdendo os 96, temos alvo aqui na região dos 94,65. Este é o contrato de boi gordo BGIG12 com vencimento em fevereiro de 2012. E temos também aqui o dólar, tá? O mini dólar WDOH12. Então está aqui o mini dólar, rompeu a consolidação. Estranho, movimento estranho do dólar. Na sexta-feira, mesmo com o mercado corrigindo, o dólar não conseguiu corrigir, o dólar não conseguiu subir e acabou ficando enrolado aqui, né? Acabou ficando bastante consolidado. E hoje acabou rompendo para baixo. Tá? Então rompeu, fez nova mínima o dólar, já está voltando, corrigindo agora, mas pode ser, isso aqui pode ser uma indicação de que a correção não foi suficiente, tá, gente? Então o mercado aqui continua estranho, continua com volatilidade e talvez aquela correção tenha sido puxada em grande parte só pela Petrobras e vários outros ativos e acabaram indo junto, mas como eu disse, o dólar não corrigiu, isso não é uma indicação boa de tendência forte, claro, no mercado. Tá? Então fiquem de olho. Agora sim, o dólar perdendo essa mínima aqui, ele pode dar novas vendas, 1.716, algo lá nos 1.700. Só tem que ter cuidado, porque a volatilidade deve continuar presente. Tá? Temos finalmente o ING12, que é o mini índice com vencimento em fevereiro de 2012. Então está aqui o mini índice, deixou aqui um candle forte de correção na sexta-feira e já rompeu aqui a máxima deste candle. Tá? Então o índice aqui já parece estar em tendência de alta, já estamos trabalhando aí com um movimento de 1% de alta, rompendo, como eu disse, máximo em relação à sexta-feira, e como já rompeu aqui então esse 64.985, se continuar subindo tem objetivo aqui em 66.450. Tá? Então esse é o mini índice com vencimento em fevereiro de 2012. Cuidado, deve apresentar bastante volatilidade no caso do contrato continuar subindo, como está acontecendo hoje. Tá? Nosso índice futuro, o INDG12, o futurão, o futuro cheio, também já rompeu o máximo em relação ao dia anterior, indicando que também pode voltar a subir, o que pode continuar trazendo volatilidade em relação ao mercado. De qualquer forma, rompeu aqui 64.880, passa a ter objetivo em 66.450. Tá? Mercado americano, índice futuro, trabalhando agora lá fora a exatos 12.850 pontos, uma alta de 0,65%, já rompeu máxima em relação à sexta-feira. Então o mercado americano volta para a tendência, porém pode também apresentar bastante consolidação, pode apresentar bastante enrolação para o dia de hoje. Tá? Eu particularmente espero um dia bastante difícil, espero um dia bastante consolidado, justamente em função dessa correção forte sexta-feira, a volta rápida no pregão de hoje.
Talvez os ativos que caíram mais na sexta-feira podem apresentar algum repique que a gente talvez consiga aproveitar aqui no intraday, tá? Então é isso aí, vamos ver se tem alguma análise que o pessoal pede lá no chat. Pelo que eu estou vendo até agora não tem nada, não tem nenhuma. É só o Pons que pede lá o ING12, a gente já analisou. Então vamos lá, vamos convidar o pessoal, como sempre, para conhecer o nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá www.interinvesteducacional.com.br, clicar aqui em curso ao vivo durante o pregão. Clicando aqui no curso ao vivo, a gente já tem imediatamente o botão para instalação aqui do Ventrilo, para instalação remota. E fazendo essa instalação é só vocês passarem os dados da instalação aqui para a Silvia no atendimento ao vivo do site. É extremamente rápido, prático, seguro. Ela mesma faz a instalação para vocês remotamente, em menos de 5 minutos. Vocês já estarão com a gente aqui na sala ao vivo, tá? Nós temos também, para quem preferir fazer manualmente, vocês podem clicar aqui e vão ser direcionados para o tutorial de instalação do Ventrilo. Basta clicar, vocês vão visualizar aqui então os links para download do Ventrilo e também todo o tutorial para instalação e configuração da sala do curso ao vivo aqui da Interinvest, tá? Nós temos também aqui no auditório, vocês podem acompanhar pelo auditório aqui a tela dos professores. A partir aqui das 11 horas, muda essa tela dos professores aqui, muda aqui o site, passa a acompanhar aqui o Join Me, tá certo? Então, aqui no auditório, a partir das 11 horas, vocês vão acompanhar o pregão ao vivo, diretamente aqui do nosso site. Vocês podem acompanhar a nossa tela com todos os ativos que a gente acompanha ao longo de todo o pregão, pontos de compra, pontos de venda, análises, etc. E também temos aqui o chat, onde vocês podem acompanhar a gente aí também, entrar em contato com a nossa equipe. É claro, para quem não tem o Ventrilo instalado, uma vez que pelo Ventrilo a gente consegue trabalhar ao vivo por áudio, fica muito mais interessante, tá? Então vamos lá, o pessoal pediu algumas análises, vamos dar uma olhadinha. A nossa amiga Rose pede lá a Gol 4. Rose, deixamos a Gol de fora no pregão de hoje porque ela enrolou, tá? Então você pode ver, o volume dela caiu um pouco nos últimos 5 pregões, ela está bastante enrolada. Sexta-feira, mesmo com a correção do mercado, ela continua deixando esse esquema de enrolação. Então vamos deixar ela desenvolver uns dias a mais aí para ver o que vai acontecer, tá? A PDG, ela deixou um candle muito estranho aqui na sexta-feira, cedeu forte, fez mínima, abriu com gap, foi lá embaixo e acabou voltando, fechando bem até, tá? Então, mas é um candle de queda, um candle de correção, só que ao mesmo tempo é um invertido. Então fica de fora, deixa ela quietinha aí mais uns dias, para a gente poder encontrar algum tipo de direção no ativo, e daí sim vai ficar bem mais fácil de operar ela, tá? O Rafael pede a RPMG 3, então tá aqui. A Manguinhos, Rafael, é mico, né? Então, como sempre, eu não analiso mico, eu não falo de micos. É um ativo que com certeza saiu uma notícia, disparou aí 11%, o papelzinho custa R$1, tal, aquele negócio todo. Procure evitar de operar esse papel, que você pode destruir o seu capital operando algo nesse sentido, tá? É um grandíssimo mico. Ela já teve aí movimentos fortes no ano passado, tá? Então, conforme você pode ver aqui no semanal, já teve movimentos assim lá em 2010, foi lá em cima, voltou, foi de novo, voltou de novo. Tivemos a Mundial, enfim, alta volatilidade, altíssimo risco, não dá consistência nas suas operações. Então, não vou analisar porque é um mico, tá? Dirceu pede lá a LLXL3, Dirceu, um dos ativos mais feios da Bolsa, está consolidando absolutamente desde lá de agosto do ano passado, que ela não consegue mais se desenvolver. Até tirei da minha tela, nem acompanho mais. Entre os 2,95 e os 4,47, está muito difícil de operar ela, tá? Não vale a pena operar, vale a pena ficar de fora, porque ela está muito consolidada, tá? Então, bastante enrolado o ativo aí, tá? É isso aí então, gente. Vamos encerrando então mais um call de abertura. O dia de hoje tende a ser um dia complicado, uma vez que a gente teve um movimento forte de correção lá na sexta-feira. Hoje não temos nenhum indicador a ser divulgado. Vários ativos aí podem trabalhar dentro dos limites do candle de sexta-feira, podem corrigir um pouco, e a gente vai ter que tentar trabalhar com esses ativos aí. É claro que o risco ele fica bastante alto,
e a gente tem também que reduzir um pouco o tamanho da mão e procurar aí ativos com um pouco mais de consistência em termos de movimento, fugindo dessa volatilidade aí, tá, gente? Então, a dica do dia mantenham a calma, sejam tranquilos, principalmente na abertura, justamente em função dessa volatilidade que o mercado pode continuar apresentando. Semana passada a gente falou isso para vocês, se confirmou, foi a semana inteira muito volátil, muito difícil, muito, mas muito fácil perder dinheiro tomando stop. Então vamos tentar trabalhar com bastante consistência mais uma vez essa semana, conseguindo aí boas operações, tá certo? Um grande abraço a todos, aos alunos do curso ao vivo, até daqui a alguns minutos, aos demais, até amanhã, pontualmente às 10h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.